Vasco fecha 2024 com Paulinho, Jair, Alex Teixeira treinando e com a situação do uruguaio que ia vir, mas não veio. Vai para o Rio, mas não vai jogar no Vasco, que é o Fluminense. Vamos falar sobre o La Vega e também sobre um jogador que está emprestado pelo Vasco. O Vasco teve que comprar ele para poder emprestá-lo e tá na mira do Benfica. Vamos falar de Cleiton. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. E também a gente vai falar aí sobre esse planejamento do Vasco. Tá muito lento, não acham não? Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco no penúltimo dia de 2024. Se você estiver assistindo no dia 31, último dia de 2024, e vamos trazer as informações do Vasco, vamos trazer aí muito sobre o Gigante da Colinha. Já te convido a se inscrever, a compartilhar se você não é inscrito. A galera que chega junto, que é membro, que está inscrito, muito obrigado mesmo por esse ano de 2024, foi muito bom. Mas no final do vídeo eu agradeço melhor a vocês. E falando de Vasco, informações, né? Hoje o Capasso se despediu do Olímpia, mas já surgiu uma informação lá no Paraguai que o Libertad aparece com a possibilidade de poder pagar pelo nosso querido Capasso. Isso pode acontecer nos próximos dias aí, uma possibilidade de Capasso voltar ao Paraguai para jogar no Libertad. A priori, ele vai se apresentar ao elenco com o técnico Fábio Carille, mas essa possibilidade aí do Capasso ser negociado pelo Vasco da Gama. E aí, uma história bem curiosa, antes de eu seguir aqui com o roteiro do vídeo, é que o Olímpia, que não pagou o Vasco, segundo informações das imprensas argentina e paraguaia, pode, isso mesmo que você vai ouvir, pode pagar 2 milhões de dólares pelo Rojas. Rojas que estava no Vasco, não desempenhou bem, não foi bem, foi devolvido e o time do River pode ganhar aí um dinheirinho aí com o Rojas. Então fica aquela questão, né? Eles não quiseram pagar o Capasso, que era titular deles. Foi bem na reta final, apesar de ter machucado. E vão pagar 2 milhões pelo Rojas, né? Vai entender o futebol, né? Futebol e suas escolhas. E aí, falando novamente sobre futebol e suas escolhas, é que é o seguinte: o Cleiton veio para o Vasco, o jogador Cleiton, e ele não teve, vamos dizer assim, um desempenho que agradasse. Aí o Vasco teve que comprar o jogador para poder emprestar ele ao time do Rio Ave, que inclusive pertence ao Marinax. O jogador fez 2 gols na última rodada, é o terceiro colocado aí na artilharia do campeonato português. E agora, segundo informações do Gianluigi Longare, está na mira do Benfica. Eu espero que o Vasco não tenha feito com ele o que fez com o Orelhano, que botou aquela obrigação de compra e chegaram propostas melhores, mas porque tinha uma obrigação de compra, o Vasco teve que vender o jogador ao Cincinnati. O Benfica está de olho, o Benfica gosta desse tipo de centroavante. O jogador tem 9 gols aí na temporada, só está atrás do Rioqueires, vamos dizer assim, né? O Rioqueires é um cara que faz muitos gols lá. Enfim, pode ser um errado que deu certo, né? Ele pode render um dinheiro ao Vasco aí, o nosso querido Cleiton. Mas lembrando, a gente não sabe ainda qual é a questão contratual que o Vasco fez com o Rio Ave, se tem aí uma obrigação. Se tiver uma obrigação de compra, ferrou. O Rio Ave vai comprar o jogador. E aí eles mesmo vendem para o Benfica. Mas se não tiver, é uma boa possibilidade do Vasco vender o nosso querido Cleiton. Vamos ficar de olho nessa situação aí. E hoje o Vasco encerrou a preparação no ano de 2024. E olha, teve 3 novidades. O Alex Teixeira treinou com o elenco. E esses 2 aí que você está vendo, a gente já tinha dito aqui para vocês que eles retornariam, né? Paulinho e Jair também treinaram. Não há confirmação se os 2 estarão aí nos primeiros jogos. O Vasco, inclusive, tem aí a estreia provavelmente dentro de casa, né? Jogando como visitante. Mas é bom ver esses jogadores buscando a forma física, né? O Alex Teixeira, o próprio nosso querido aí Paulinho, o Jair, o Coutinho, apesar que o Coutinho foi aí curtir um Réveillon, mas estava treinando anteriormente, antes de todo mundo, ele estava treinando junto até com o David ali no CT Moacir Barbosa, mas é bom ver esses jogadores retornando, né? Inclusive tem JP, tem Estrela,
vendo que esses caras estão comprometidos com o Vasco. O Vasco que terá aí uma temporada cheia. Expectativa para mim é que o ano do Vasco seja melhor, cara. Ainda o mercado não tá me agradando. Eu esperava que o Vasco fosse muito mais criativo no mercado. Eu não vejo as opções hoje que o Vasco está trazendo. Tirando o Tietê, para mim o Tietê é a melhor opção que o Vasco trouxe. Mas eu não vejo o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, até esse momento, no momento que eu estou gravando aqui, 30 de dezembro de 2024, não vejo eles acima de Léo Pelé e de Maicon. Eu acho que o Vasco é o que eu falava sempre no ano passado. E falo muito quando a gente tem, desde quando a gente tem esse canal Comenta Léo. Acho que as contratações, elas têm que ser feitas acima do nível do que você tem no elenco. Você tem que buscar qualificar o seu elenco. Não você trazer jogadores só por trazer. Se o elenco precisa ser qualificado, você não tem que trazer jogadores do mesmo nível do que estavam aqui, porque não vai mudar muita coisa. Ah, mas o Vasco não tem dinheiro. Fortaleza também não tinha dinheiro. Fortaleza gastou menos que o Vasco e teve um desempenho muito melhor que o Vasco. Então o Vasco tem que ser mais criativo e mais eficaz no mercado. O Vasco demora demais. Aquele mesmo problema que tinha com a 77 continua acontecendo com o Pedrinho agora. E eu esperava que, né, que com o Pedrinho, por ser um cara que mostrava isso na televisão, fosse melhor. Mas eu digo, volto a dizer, não estou falando isso aqui porque eu quero 77 de volta, porque tem gente que às vezes não interpreta, mas é uma crítica que a gente tem que fazer. A gente está aqui para criticar, para quando está certo a gente falar, dar os parabéns, porque a gente tem que ser justo na questão das análises que a gente faz. E é isso. Esperamos que 2025 nos surpreenda, né? O início, para mim, ainda não me surpreendeu, ainda não vejo o time do Vasco, um time pronto para poder encarar as competições que vêm pela frente. E sobre o La Vega, né? O empresário do jogador, dias atrás, quando foi perguntado pela rapaziada do Povo, disse que não tinha nada com a equipe do Fortaleza. Deu a entender que o Vasco estivesse na situação. Vários periódicos, vários jornais do Uruguai dava como certa a negociação do Vasco pelo La Vega, mas deixava claro que o Vasco não tinha conversado com o River. Inclusive a galera da Atenção Vascaína nos traz essa informação que a rapaziada do River dizia que o nosso querido o Vasco não tinha feito nenhum acordo, não tinha feito nenhum contato com o River Plate, mas se confirmava lá no Uruguai, inclusive com um jogador conversando com algumas pessoas aqui do Brasil, né, perguntando como era e tal sobre o Vasco, dando a entender que viria para o Vasco. Hoje, o jogador fechou com o Fluminense. Qual a diferença do Fluminense para o Vasco? E aí vai ter gente que vai dizer que é mentira, que é isso e aquilo, mas é a informação que a gente tem, eu vou trazer para vocês. Primeiro, o Vasco teve uma conversa com os representantes do jogador. O Vasco, em momento algum, procurou o River Plate do Uruguai, porque é um jogador que sairia de graça no mercado. O que acontece o Fluminense procurou o River Plate, fez uma proposta ao River Plate, deixou uma parte, deve deixar uma parte da porcentagem com o River Plate, e o jogador aceitou a proposta do Fluminense. Ou seja, se você quer considerar chapéu, considere. Se você não quer considerar chapéu, não considere. Mas é ruim que o Vasco perde uma opção no mercado de uma posição que o Vasco quer, uma posição carente para um rival, um jogador que poderia vir de graça. O Vasco... mas o Vasco não poderia negociar. O Vasco fez um negócio agora há pouco com o Lucas Oliveira. O Vasco não vai pagar nada. Deixou um percentual com o Cruzeiro e vai pegar o jogador de graça. Então, poderia ter negociado melhor. Enfim, goste a quem gostar, essa é a informação que a gente tem. Vai ter gente que vai dizer que é mentira, vai ter gente que vai dizer que é verdade. Enfim, é isso que a gente sabe sobre a questão do Lave Vocês. Nesse dia 31 a gente só vai ter vídeos curtos. Só se tiver uma grande informação a gente abre uma live e tudo mais. Mas agradeço a vocês muito pela parceria, por estar junto. Comenta Léo cresceu bastante nesse ano de 2024. Tivemos uns momentos ali que a audiência caiu, mas a gente foi perseverante. E agradecer demais a você que curte, a você que compartilha, a você que é membro, a você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo agora, vem com a gente para 2025, se inscreve. E é sempre um prazer estar aqui junto com vocês, falando dessa paixão que é o Vasco. Tenho duas paixões, o Vasco e o futebol. E uni-las e estar aqui no Comenta Léo é muito bom. Então é isso, 2025 de muita paz para todo mundo. Aquele abraço, tamo junto, conquistas para vocês aí, que o Comenta Léo também continue crescendo. Valeu, rapaziada.